que o Senhor opere isso em nós. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Adoração como essência da vida, João capítulo 4. Vou meter a esse texto, tendo em vista que os pastores aqui, o pastor Luciano e o pastor Edney, já explanaram esse texto. Terei mais condições de liberdade de fazer aplicações, sem ter que entrar em muitos contextos, e poderei trabalhar a partir daquilo que eles trabalharam com vocês. Então, João, Evangelho de João, capítulo 4, nós estaremos trabalhando a adoração como essência da vida. Começo a partir do verso 6. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Então guarda essa informação, que era quase meio-dia. Ele começa a conversar com a mulher, desenvolve um diálogo com ela. Então nós chegamos no verso 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volta aqui. Respondeu-lhe ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E ele continua falando com a mulher e conversando, e chegamos no verso 22. Vós, os samaritanos, adorais, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem do judeu. E ele continua. A hora da adoração, que a hora da verdadeira adoração era aquele momento, e que Deus procuraria adoradores, e que Deus procura adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Então nós chegamos no verso 28, que diz assim: então, deixando o seu canto, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com eles. Vamos trabalhar então a partir daqui esse tema, a essência, adoração como essência da vida. Quais serão nossos objetivos para esse tema, para que eu possa desenvolver com vocês? O objetivo é entender e compreender a adoração como centro de tudo que somos, que temos e que fazemos. Então, nesse sentido, a adoração transcende o espaço do culto e torna-se a prioridade em todos os aspectos da vida. Então, desenvolver com vocês esse tema, adoração como essência da vida. Eu quero que você entenda que eu estou falando de uma adoração que transcende o espaço do culto e que torna prioridade em todos os aspectos da vida. Mas o outro objetivo também, que eu preciso desenvolver com vocês, é compreender que essa adoração tem o princípio e prioridade no conhecimento de Deus. E que esse conhecimento é desenvolvido por meio de uma intimidade gradual. Pois somente com conhecimento e intimidade com Deus, podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Então fala de uma adoração que transcende o culto, que se torna importante em todos os aspectos da nossa vida, mas que se objetiva num conhecimento gradual de intimidade com Deus. Uma adoração que eu vou chamar aqui vertical. E por último, entender que a adoração, como descrita até agora, é um relacionamento vertical. E agora vem as ponderações. Contudo, esse relacionamento vertical cria uma consciência no adorador, no caso, da necessidade de levar os efeitos da adoração vertical para os relacionamentos horizontais. Ou seja, um verdadeiro adorador deverá valorizar relacionamentos. O que se propomos através dessa reflexão? Vamos trabalhar a questão de que a adoração ela é vertical.
Só que esse vertical cria consciência de que eu vivo no horizontal. E a partir dessa consciência, os efeitos da adoração, ela é levada para o horizontal. Mas eu preciso definir vida, porque vamos falar adoração, que é a essência da vida. De que vida estamos falando aqui? Eu penso na vida que Jesus responde a Satanás na tentação do deserto em Mateus 4. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Vida aqui como sendo algo muito mais profunda, que não se mantém com o que é físico. Vida que é tão profunda que não se sustenta com pão. Eu estou vazio, então almoça, não é de alimento, eu estou vazio de existência, eu preciso de vida. É dessa vida que eu quero falar. Eu estou vazio, está desempregado, está com falta? Não, tenho tudo, mas o que te falta? Me falta a vida. É dessa vida que essa adoração é essencial. Jesus ele vai definir a vida em dois textos, vou destacar esses dois. Mateus capítulo 6, verso 25. Na parte B ele vai dizer o seguinte, quando ele está falando da questão da ansiedade: não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que a vestimenta, ou seja, a vida é muito mais do que você come. Quem se preocupa só com o alimento, não está vivendo, está sobrevivendo. Então a vida é muito mais do que o mantimento. E Lucas 12:15, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E aqui ele vai falar daquele irmão que chegou: Jesus, fala com o meu irmão porque ele recebeu uma herança e não quer dividir comigo. Jesus fala: você acha que a vida é isso? Você acha que a vida é bens? Então você não sabe o que é vida. E daí ele conta a parábola. Ele fala: tinha um homem que tinha um campo, colheu muito. Ele fala: o que eu vou fazer? Eu vou plantar, vou aumentar os meus celeiros. Jesus fala: louco, hoje vão pedir a tua vida. E os seus bens, o que será? A vida é muito mais do que a quantidade dos bens que você tem. É muito mais. E como estamos no Evangelho de João, nós temos que pensar a vida a partir do Evangelho de João. João capítulo 1 vai falar que a vida estava em quem? No Verbo. A vida estava no Verbo. Então a adoração que sustenta a vida, essa vida que está ligada em Deus. Então nesse sentido, entende-se por vida a restauração do relacionamento com Deus. Pois conforme o Evangelho de João, texto mais conhecido de todos, João 3,16, a vida oferecida por Deus é uma vida eterna, a qual começa nessa realidade presente e estende-se para uma realidade futura. Então, a essência da adoração sustenta uma vida que começa aqui e vai em direção a Deus. E seria incoerente da minha parte continuar falando dessa vida sem perguntar se você tem essa vida. Que tipo de vida você está vivendo? Que tipo de vida você tem? Essa vida presa em bens, ambições, essa vida que mesmo com o celeiro cheio se torna vazia, essa vida que quando você respira e alguém fala, mas não te falta nada, e falta tudo, falta vida. Que tipo de vida? Porque essa não é a vida que Jesus oferece. Essa não é a vida que Jesus morreu para dar. Essa não é a vida que Jesus morreu para dar. Então, que tipo de vida que você tem? Nesse aspecto, de uma forma redundante, simples e talvez até simplória, eu coloquei a adoração como essência da vida porque eu entendo que a vida está em Deus e só vive quem está perto de Deus. E por isso que nessa definição, adoração como essência da vida, essa adoração como essência da vida, ela só acontece perto de Deus.
Então é uma adoração. O que é então uma adoração como centro, como essência da vida? É uma adoração centrada, impulsionada pela necessidade de conhecer mais a Deus. Ou seja, quando falamos de adoração como essência da vida, espera-se que essa pessoa que desenvolve essa adoração e que se coloca como um verdadeiro adorador, tenha uma necessidade profunda, assim como eu e você temos a necessidade ininterrupta de respirar. E que se nos faltar ar, sabemos que nos faltará vida. E que se faltar a presença de Deus, sabemos que faltará vida. E nesse aspecto, os textos que eu pego a partir disso aqui, dessa adoração centrada, impulsionada pela necessidade de conhecer mais a Deus, é aquilo que a samaritana não tem. Porque ela fala que adora a Deus. Ela fala de uma adoração a Deus. E no capítulo 4, verso 22, Jesus vai falar: vocês não, vós samaritanos adorais o que não conheceis. Vocês adoram o que não conhecem, e por isso vocês não têm vida. Então, adoração como essência da vida é uma adoração centrada, impulsionada pela necessidade de conhecer mais a Deus. E por isso que os samaritanos se perderam, porque eles acharam que podiam encontrar vida longe de Deus. Então eles rejeitam todos os profetas, eles mantêm o Pentateuco, eles mantêm os 5 livros, os primeiros livros da Bíblia, e rejeitam todas as revelações. Eles criam todo um culto baseado numa falta de conhecimento de Deus. Eles adoravam quem eles não conheciam. Adotaram uma adoração sem conhecer o objeto adorado. E aqui você percebe então a loucura que é esse tipo de uma falsa vida, uma falsa adoração. Eu adoro um Deus que eu simplesmente não sei quem é, mas eu acho que Ele é, então eu crio um Deus e eu adoro a partir da minha própria concepção. Os samaritanos não se atentaram para os 10 mandamentos, e principalmente a questão, eu gosto muito da tradução que diz: não coloquem deuses diante de mim. Não terás outros deuses, não coloque outros deuses. Os samaritanos começaram, imaginem que Deus está aqui, eles começaram a colocar coisas diante de Deus. E o que vai acontecendo quando eu vou colocando coisas diante de Deus? Eu perco a referência de quem é Deus. Eu coloco um obstáculo entre Deus. E todo o relacionamento que eles constroem dessa falsa adoração é simplesmente tudo que eles fazem porque eles não estão olhando mais para Deus, mas no objeto que eles colocaram na frente de Deus. Então construíram um templo, uma liturgia sem intimidade, revelação e obediência. Essa adoração não tinha como base na intimidade com Deus, ou seja, essa adoração tinha a base dela na falta de intimidade e conhecimento de Deus. Não tinha. Então a adoração como essência da vida é baseada, iniciada, continuada na necessidade de conhecer a Deus. Por isso Oséias vai falar no capítulo 6:3, buscamos e prossigamos em conhecer a Deus. Por isso que Jesus repreende os fariseus falando: olha, vocês erram porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. É isso. Então eles vão se perder dentro dessa questão porque não queriam. Só que nós precisamos fazer algumas correções, porque Jesus fala que a salvação vem dos judeus. Você pensa que o judeu então conhece a Deus, mas não conhece, porque o judeu também perde a questão do conhecimento. João capítulo 7, verso 28, vai dizer assim: todavia, nenhum do que estavam... O pessoal voltar aqui, João capítulo 7, eu verei uma página a mais aqui. João 7, 28. Então Jesus, ainda ensinando no templo, exclamava: sim, vós me conheceis e sabeis onde sou.
eu não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou, e é verdadeiro, vós não o conheceis. Nós temos então os samaritanos que se perderam por não conhecer a Deus, e os judeus que se perderam por não conhecer a Deus. E Jesus vai fazer outras denúncias, capítulo 8, verso 19, ele vai falar de novo para os judeus. Então lhe perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis, nem a mim e nem a meu pai. Se vós me conhecesse, também conheceríamos o meu pai. Vocês não conhecem Deus. O que eu estou tentando dizer para você? Quem está vivendo essa adoração como essência, está buscando a Deus de forma desesperada. Eu não entendo uma geração que se autoproclama adoradores, mas que não enche as salas de oração, que não enche uma classe de estudo. Eu não entendo. Porque nesse sentido a adoração me leva para perto de Deus. O que eu faço para conhecer Deus? O que eu faço? O que eu posso fazer? Porque eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. O que eu faço? Você tem que orar, então eu vou orar. Você tem que ler a Bíblia, então eu vou ler. Então essa adoração como essência da vida leva o adorador a se jogar sobre a vida. E ele vai buscar conhecer mais a Deus. Ele vai buscar mais a Deus. E outra coisa muito profunda em João, a forma que João define vida eterna, João capítulo 17, verso 3. João 17, verso 3 vai dizer o seguinte: ora, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida eterna? A vida eterna é isso, conhecer a Deus. Por isso que toda a teologia de João vai estar centrada na questão de conhecer a Deus. Conheçam a Deus. Quando ele fala conhecereis a verdade vos libertará, não é um conceito a verdade, o conceito é a pessoa, é Deus, a verdade é Deus, a verdade é Deus. Por isso que muita gente fala: mas você conhece uma religião, você está no cristianismo. Não, você não conhece Deus, está conhecendo um cristianismo. O cristianismo muitas vezes ele existe sem a presença de Deus, e a história mostra isso. Mas quando eu conheço Deus, que é a verdade, eu sou liberto. E quando eu conheço Deus, que é verdade, que eu sou liberto, eu quero conhecer mais esse Deus, porque eu sei que Ele me liberta, e eu quero conhecer mais esse Deus, eu quero conhecer mais esse Deus, eu quero conhecer mais esse Deus, porque eu experimentei o efeito de conhecer a Deus. E aqui você começa a entender a questão do salmista: a minha alma suspira, minha alma tem sede de Deus. Quando é que eu vou voltar para o teu templo? Quando é que eu vou voltar a te ver novamente? Porque eu não sei viver sem você. E a gente lê esse salmo e fala: eu não entendo o que esse salmista está falando. Não entendemos, porque a essência da nossa vida não está em Deus. Adoração como essência é aquela que transcende o culto. Adoração como essência é aquela que é iniciada e cultivada na vertical. E uma conta simples para a gente encerrar esse primeiro ponto, para a gente poder já indo para mais avançar na mensagem. Uma conta simples. Que adoração não é tempo de igreja, queridos. Eu louvo a Deus pela tua vida que está aqui 5, 10, 15, 20, 30 anos. Deus seja louvado pela tua perseverança, porque você enfrentou onda, chuva e ficou aqui. Deus te abençoe por isso. Mas uma conta simples. Vamos supor que você tem 5, 10, 15, 20, 30 anos de igreja. Diminua agora esse tempo que você tem de igreja pela eternidade de Deus. E eu pergunto para você: o que sobra? O que sobra? Eu, por exemplo, estou há 21 anos que eu caminho com Deus. Se eu pegar 21 anos menos na eternidade de Deus, o que sobra? Aí você começa a entender o que é adoração. Porque se não sobrar intimidade, relacionamento, não é vida com Deus, não é adoração. Não é adoração.
E é desse tipo de adoração que eu quero falar com você. E por isso te incomoda eu te falar algumas coisas, mas eu quero ponderar a tua fé com Deus a partir do próprio Deus, não da minha experiência, não da tua experiência e nem da nossa experiência como batista, porque nesse sentido eu olho para um Deus que é maior que tudo isso, inclusive nós batistas. E isso me incomoda porque eu falo, essa conta não bate e essa conta sempre vai estar negativa. Se você fizer essa conta e não sobrar nada, você precisa investir em intimidade com Deus. Se você fizer essa conta e falar, sobrou uma história com Deus, você está vivendo essa adoração que é a essência da vida. Você está vivendo esse vertical com Deus. Mas faz a conta você sozinho com Deus, né? Faz você com Deus. Mas eu preciso avançar essa questão da adoração. Prometo que eu termino com a mensagem de paz e esperança para todos nós. Não sou o profeta da desgraça e do desânimo. Adoração como essência da vida, o segundo objetivo, é uma adoração que busca intimidade com Deus na vertical, mas compreende a responsabilidade de estender os efeitos para os relacionamentos horizontal. Eu não sei vocês, mas quando eu estava produzindo essa mensagem, orando e buscando a Deus, falei, Deus, o Senhor sabe que eu estou reprovado em alguns aspectos, né? Porque não pense você que eu estou lhes falando e eu sou melhor que vocês. Eu só sou mensageiro, mas também estou recebendo as repreensões. E se a primeira já foi difícil, se prepare para a segunda. Se prepare para a segunda. Diferente da adoração da samaritana, que não construía e não valorizava relacionamentos, falei para vocês, lembre do horário, ela estava indo buscar água perto do meio-dia. Apesar de Flávio Joséfo nos falar, um historiador dos judeus, nos falar que havia um certo costume de algumas localidades das mulheres em buscar água nesse período, por exemplo, quando Moisés vai para Midian, as filhas de Jetro, eles vão buscar água aproximadamente nesse horário. Apesar de ver essa realidade, nós sabemos que não é o caso da mulher samaritana. Ela está indo mesmo porque ela não quer ver ninguém, está se escondendo. E o outro dado que nós temos dela é que ela já está no 6º relacionamento, num casamento com o marido que não é dela. E Jesus é muito profundo, né? Você está casado com um marido que não é teu. Então, diferente da adoração da samaritana que não construía e nem valorizava relacionamentos, essa adoração que se relaciona no vertical, ele valoriza o horizontal. Quem está envolvido nessa adoração, além de falar eu quero mais de Deus, ele fala eu quero mais pessoas por perto. Ele investe em relacionamentos. Então essa mulher que fala Jesus, o nosso problema é que nós não sabemos se a nossa adoração é em Samaria ou em Jerusalém. Os efeitos dessa adoração, que não é uma adoração verdadeira, baseada no conhecimento de Deus, é que levou essa mulher a achar que relacionamentos são descartáveis, que pessoas são descartáveis, que eu não posso lutar por relacionamentos. E eu quero ter uma perspectiva com vocês a partir de Jesus, porque Jesus dava importância para relacionamentos. Por exemplo, João capítulo 10, verso 28. 10, 28, vai dizer o seguinte, João capítulo 10, verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-la das minhas mãos. Jesus valoriza pessoas, ele fala, eu as guardo, eu seguro eles, eu mantenho eles, porque relacionamentos têm que ser mantidos. Eu sei que você lê muitas vezes esses textos numa perspectiva divina, mas lembre-se que o Cristo aqui está encarnado.
E que isso que ele está falando, ele fala na perspectiva divina, mas também na perspectiva humana. O Senhor me confiou, eu os seguro. Eu não deixo eles saírem da minha presença, de perto de mim. Capítulo 11, verso 35 e 36, vai dizer que Jesus chorou. Mas Jesus chorou porque pessoas são importantes. Ele chora porque Lázaro morreu. Ele chora porque as suas irmãs perderam o irmão. Então Jesus chorou. A gente chora por pessoas. Mas o verso 36 vai dizer, os judeus vão falar, disseram então os judeus, vede como ele o amava. Jesus valoriza relacionamento e Jesus ama pessoas. E os inimigos de Jesus conseguem ver que Jesus amava Lázaro. Porque pessoas são importantes para Jesus. A adoração que começa na vertical se estende para a horizontal. Capítulo 13, verso 1. João capítulo 13, verso 1. Ele vai continuar falando e no finalzinho do versículo fala que ele os amou até o fim. Valoriza relacionamentos, então pessoas é para você amar até o fim. Amou até o fim. Capítulo 14, verso 2 e 3, que vocês conhecem, que eu vou preparar os lugares. Ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. E ele vai dizer, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus valoriza pessoas e fala, olha, eu valorizo tanto vocês, que eu quero que vocês fiquem onde eu estou. Diferente de nós que fala, se afasta de mim. Não quero você por perto. Capítulo 15, verso 15. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Antes, tenho-vos chamado amigos. E aqui Jesus começa a fazer a transição do relacionamento deles. Vocês não são só meus servos. Vocês são meus amigos. Pessoas são importantes. Por isso vocês são meus amigos. Mas ele continua. Capítulo 17, verso 12. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no teu nome, que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Eu protegi, guardei, mantive eles por perto, cuidei deles. O verso 20 do capítulo 17. Eu não rogo somente por esse, mas também por aqueles que, pela palavra deles, hão de crer em mim. Pessoas são tão importantes que eu tenho que orar até porque eu não conheço. Jesus orou por mim e por você, sem nos conhecer. E aqui eu pego Jesus na questão humana. Passamos muito rápido por esses textos, queridos. E não percebemos que Jesus está gritando. Pessoas são importantes. Pessoas são importantes. Se relacionar com Deus é fundamental. Levar a extensão dessa relação para as pessoas é essencial. Pessoas são importantes. E o texto que para mim é mais fantástico, João 21, capítulo 21, a partir do verso 15 ali em diante. Amar Jesus é cuidar de pessoas. Ele fala, Pedro, você me ama? Pedro fala, eu te amo. Jesus fala, então, cuida das minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Eu não sei, querido, aonde é que nós nos perdemos achar que a adoração é algo só vertical e que eu saio da presença de Deus para viver de forma egoísta. Eu não sei onde é que nós nos perdemos achar que eu me relaciono com Deus que é amor, um Deus que se manifesta em relacionamento e Deus que se doa. A temática de João é que Deus amou tanto que Ele doou e que Ele demonstrou que é amor, e a gente sai da presença de Deus para viver para nós mesmos. E eu não sei onde é que nós nos perdemos na adoração em que a gente consegue voltar e falar, Deus, eu te amo, e eu sei que isso é verdade. Quem sou eu para questionar o teu amor com Deus? Deus, o Senhor é importante, eu sei que isso é verdade, mas eu fico imaginando Deus falar, mas cadê os frutos da nossa relação? Cadê os frutos da nossa vida? Cadê a extensão da adoração no horizontal? Porque pessoas estão sofrendo,
Pessoas estão sem ser apacentadas, sem ser cuidadas, sem ser amadas. Pedro, você me ama, Jesus, eu te amo, então cuida. Externa isso. Leve isso para fora. Nós cantamos, eu vou estender a mão, mas a mão não vai mais longe que o coração. Se o meu coração não se estende, a mão não se estende. E Jesus, quando Ele abre os braços, na verdade, é só uma extensão do coração dele que já está aberto para nós. Adoração como essência da vida é essa adoração que eu começo na vertical, mas ela se expande no horizontal. Ela se expande no horizontal. É impensável pensar em um adorador que não valoriza pessoas e relacionamentos. Um verdadeiro adorador deveria ser um excelente pai, um bom marido, uma boa esposa. Na minha simplicidade e inocência, eu sempre achei que verdadeiro adorador é igual pai presente. Mas descobri que nessa conta também não fecha. E eu não sei aonde eu e você nos perdemos achar que a gente pode chamar Deus de Pai e não fazer a nossa função de Pai. Eu não sei. Eu não sei aonde a gente se perdeu, falar Deus me pega no colo e a gente não cuida de ninguém. Porque essa adoração que Jesus vai externar aqui, essa adoração que vai ser externada no Evangelho de João, é uma adoração que chega diante de Deus, adora a Deus, se aprofunda com Deus, mas Ele desce dessa adoração e vai cuidar de pessoas que é a imagem e semelhança de Deus. E que Ele sabe que agora Ele está fazendo algo, que Ele está fazendo não para a pessoa apenas, mas para Deus. E por isso que quando a gente lê texto como Mateus 24, 25, que fala, olha, eu estive com fome e vocês me deram de comer, a gente fala, Jesus, mas essa conta não bate porque eu não estou dando de comer para ninguém. Então o Senhor não está falando de mim, porque eu não estou visitando ninguém, então eu não estou nesse texto. Então quando eu olho para esse texto, eu fico pensando, eu estou correndo um sério risco de ser aqueles que falam, mas quando que eu fiz isso? Porque se fosse o Senhor Jesus, eu teria feito, porque eu amo o Senhor, mas para a imagem do Senhor eu não faço, porque a pessoa é complicada, né? O João é complicado, a Maria é complicado, o cara é chato, não corresponde, é ingrato. Então o verdadeiro adorador que cultiva uma relação vertical com Deus deveria valorizar os relacionamentos na horizontal. Deveria. E devemos resgatar, sim, verdadeiro adorador deve ser um bom pai. Eu não sei se eu estou errado nas minhas considerações, mas essa conta começou a não bater comigo. E eu estou falando da minha experiência como pastor, como pai, de reaprender que o ministério começa em casa. Que eu não posso amar mais a Deus do que eu amo meus filhos. Que esse tipo de amor Deus não pede. E quando Deus fala, ame as pessoas acima do que você me ama, Deus espera que esse amor que é dado a Ele não seja negado para aqueles que estão à minha volta. Deus não pede amor para você e ódio por tua família. Deus não pede isso. Nós vamos passar 2 vídeos antes de ir para o último momento da mensagem. Já estou encerrando nessa questão. Vai ser possível, queridos? Onde é que está? Like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah.
Adoração transversal que leva para a horizontal, a gente percebe que as pessoas estão mudando e o nosso amor precisa aumentar, não diminuir. Adoração que começa na vertical e se estende na horizontal, é algo que eu sei que o amor tem que aumentar. Mas eu encerro, porque eu quero encerrar com missões. Que a adoração vertical, quando ela se estende para a horizontal, ela é igual missão. A adoração na vertical, que se estende para a horizontal, ela se torna missão. Talvez seja por isso que nós paramos, ou alguns de nós paramos de amar pessoas perdidas. No amor de Deus não há preconceitos, apenas serviço. E onde que eu aprendo que o amor de Deus não há preconceito, é apenas serviço? Quando Jesus lava os pés de Judas, quando Jesus concede o pão para Judas. A adoração vertical me leva a me envolver na horizontal, e isso vira missão. E vocês lêem no texto que a mulher, ela deixa o seu canto, e o que ela vai fazer? Ela vai para a cidade. E ali está uma coisa profunda no texto que nós não percebemos. Eu vou encerrar com essa palavra. É que Jesus falou que Deus procura quem? Quem que Deus está procurando? Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quando aquela mulher deixa o cântaro dela, quando ela entendeu que a adoração é vertical, mas ela se estende na horizontal, ela vai se juntar à missão de Deus e encontrar verdadeiros adoradores. Quando você lê aquele texto, você muitas vezes lê o texto achando que essa é a missão de Deus. Mas quando você entende e desenvolve essa adoração, você sabe, essa missão é minha. Essa missão de encontrar verdadeiros adoradores é minha. E se você lê esse texto e ele fica falando, Deus me encontra, porque eu quero ser um verdadeiro adorador, você não entendeu o que é se encontrar com Jesus. O que é se encontrar com Jesus é passar a porta da adoração, desenvolver relacionamentos, ressignificar a minha vida, fazer que a minha vida se torne uma missão, e eu vou buscar verdadeiros adoradores. Não sei como está a sua vida, você sabe como é que está essa questão, porque a adoração tem a ver com o coração, com a entrega, com a sensibilidade, tem a ver com a paixão, com a expressão. As crianças, que lindas crianças aqui. Tomara que elas cresçam e continuem crianças. Tomara, fazendo as coisas com o coração. E o meu desafio para você essa noite é olhar para você. Como é que está a tua vertical? Tá bom? Deus está louvado, seja louvado por isso. Como é que está o teu horizontal? Como é que está o cuidado com os filhos, com a esposa, com a casa, com seu pai, com sua mãe, com seus amigos? Como é que estão seus relacionamentos? Será que você não precisa se aproximar de pessoas? Será que você desiste muito fácil de pessoas? Eu quero dizer para você que o Jesus que nós servimos, Ele nunca desistiu de ninguém. Mesmo os que foram longe, o coração de Jesus se manteve aberto. E se nós queremos alcançar, que as nossas mãos alcancem mais, nós temos que expandir o coração. E só tem um jeito disso acontecer. Quando o amor de Deus continua sendo derramado em nosso coração, o nosso coração se expande. Eu quero dizer para você que o cristão que tem esse amor, o coração dele é maior que o coração de mãe. Percebe o desafio? Coração que recebe essa relação vertical, que se expande na horizontal, ele se expande mais que um coração de mãe. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos cantar esse momento. Eu convido você a falar com Deus enquanto seremos ministrados. E que você fale com Deus, e que você reveja os seus caminhos, e que você peça para Deus, e que você se aproxime de Deus. E Deus vai se aproximar de você.